Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara Mota, coordenadora da Câmara da Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo, e eu estou aqui para mais uma entrevista para a gente abordar temas como LGBT, temas raciais, indígenas, todos esses temas que fazem parte das minorias e sempre trazendo um convidado bastante especial para para falar sobre esses assuntos e como a gente pode aumentar aí a representatividade e o protagonismo dessas minorias dentro do empreendedorismo e como o empreendedorismo pode ser um caminho de oportunidades para essas pessoas. E hoje eu estou aqui super feliz com a Annelise Godoy. Annelise, muito obrigada pelo convite. Pela presença, seja muito bem-vinda. Tá? E estou aqui com a Annelise Godoy. Annelise, para a gente começar, quem é você? Bem, eu sou uma produtora executiva da cultura, né, com uma origem na área de comunicação. Trabalhei durante 16, 17 anos em grandes agências de comunicação, como a Thomson, McCann Erickson, a Ogilvy. Daí eu migrei para a área financeira, fui trabalhar no ABN AMRO Bank aqui no Brasil e também estive na Holanda. Aí eu decidi entrar para o setor da cultura, porque havia uma oportunidade muito grande. Eu fui casada com um maestro da Universidade de São Paulo e comecei a me envolver muito e percebi que havia uma lacuna ali entre os interesses, a forma de dialogar do setor da cultura com o setor do investimento. E como eu tinha essa origem, mas eu estava bastante envolvida com o desenvolvimento cultural, eu acabei entrando e buscando fazer esse diálogo, né? Trazendo os interesses de um lado para a compreensão do outro, né? Porque falam línguas diferentes. Então, esse foi o meu objetivo e estou aí já na atividade da cultura há uns 20 anos, 20 e poucos anos. Bastante tempo, né? Bastante tempo. E você tem um projeto, né, chamado Sou Um, de 11 milhões de trabalhadores na cultura. O que é esse projeto? Como que ele surgiu? Na verdade, ele não é mais um projeto, ele é um movimento, ele já se tornou uma associação, inclusive com o CNPJ e tudo mais. É uma associação firmada com um grupo de produtores e atores, pessoas do setor, que decidiram, desde o ano passado, a gente já vem conversando há muito tempo, das dificuldades do setor de se relacionar com questões tributárias, com questões de direito, com questões de benefícios. E também, a partir desses últimos 2 anos, né, com o recrudescimento, né, do governo que nós temos hoje, nós vimos a necessidade de também fazer um trabalho para reposicionar, né, o setor da cultura para que a sociedade resgatasse, né, o respeito, ou percebesse efetivamente o poder desse setor, né? Legal. Então, é uma organização, é um movimento, a gente chama Associação Movimento Nacional Sou Um, de 11 milhões de trabalhadores da cultura. Esse é o nome da instituição. E por que 11 milhões? São 11 milhões mesmo de trabalhadores? Então, você falou de minoria, né? A gente, na verdade, o próprio... Entre aspas, né? Entre aspas. Então, o próprio IBGE, ele estabeleceu, né, a partir da Lei Aldir Blanc, que uma conta de aproximadamente 5% da sociedade, ela tem atuação artística relacionada direta ou indiretamente. Então, isso mostra que é um setor de um número bastante expressivo, de aproximadamente 11 milhões de pessoas, 11 milhões de famílias envolvidas de alguma maneira, né, no setor das artes, na sua grande diversidade, que vai desde o artesão até o cinema, até games, até né, as produções mais ousadas, né, espetáculos, a gastronomia. Então envolve toda né, esse setor. E também é um setor que ele, né, demonstra estar presente nacionalmente, como talvez um de maior capilaridade, né? Talvez igual ao setor da cultura, imagino ser somente o setor da construção civil, em termos de capilaridade. Bastante coisa, né? E é bom deixar claro aqui que minoria, na verdade,
Não, entendi. cargos de liderança, né? Não, mas a gente fala, né, de fato a gente coloca. É que hoje nós estamos exatamente trabalhando na quantificação. É um número, né, é um número grande, mas nós temos aí o próprio setor da construção é muito maior. Mas o setor da cultura ele é muito maior do que muitos outros setores também que são percebidos melhor pela sociedade, né? Sim. E quem pode participar desse movimento? Na verdade, qualquer pessoa pode participar. A gente prevê pelo tipo de assunto que a gente tem tratado, as informações que a gente tem levantado, todo o envolvimento até político e social que nós estamos fazendo, é mais para pessoas que estão envolvidas de alguma maneira com a cultura. Então, nós vemos que profissionais que estão atuando no mercado, entrando nos diversos editais, estão muito interessados em terem informações atualizadas, né, informações para eles poderem se capacitar para poder participar desse mercado. Jovens, né, estudantes das várias artes, né, do teatro, da música também, né, perceberam que aqui eles podem estar encontrando aí uma série de informações que não são disponibilizadas facilmente, né? Então vai assim, nós não temos ainda né, é um projeto jovem, ele começou no ano passado, quase que junto com a Lei Aldir Blanc, e nós estamos formando e agora que a gente está entrando nesse panorama de perceber com mais clareza, né? Mas a gente tem uma diversidade de público muito grande. A gente já percebeu pelos grupos de WhatsApp, pelo relacionamento no Instagram, que tá crescendo bastante. Então, a gente está né, trabalhando, inclusive, com mídias diferentes para linguagens diferentes, para públicos diferentes. Que isso é muito importante, né, Annelise? É tratar o outro como ele quer ser tratado, falar com o outro como ele... Porque o setor da cultura, né, até de uma maneira, né, com uma certa dicotomia, ele também atua muito com leis, com regras. Então, se você fala com o jovem artista, né, dessa maneira rígida, né, que as leis se apresentam, ele se distancia, ele fica com medo, e ele acaba se ausentando do setor, ele não se envolve, né, nas ações, ou até nas disposições, né, do que tem para ele. Então, a gente tenta criar vários caminhos, né, de comunicação. Legal. E o tema de hoje aqui da nossa entrevista é mostrar, né, que o setor da cultura e o empreendedorismo são coisas que conversam entre si, né? Porque o artista ele já nasce um empreendedor nato, né, com criatividade, se reinventando. E o empreendedor, ele precisa ser um artista para se reinventar a cada passo que ele dá, né? Só que a gente percebe até em algumas conversas que a gente teve que há essa resistência tanto de um lado quanto do outro, que não, são mundos completamente distintos, mas a gente vê que eles se conversam sim entre si e que um pode ajudar o outro. Como que você vê que como o empreendedorismo pode contribuir para a área da cultura e a cultura contribui para a área do empreendedorismo, para o empreendedor? Então, Nayara, há alguns anos eu dou um curso que ele tem como título, né, O Caminho do Meio. Exatamente porque hoje, né, no mundo atual, é impossível o setor de cultura se eximir do entendimento de como as coisas funcionam. Existe um processo de país, um processo econômico que ele tem que ser compreendido para poder, né, porque essas pessoas, o que nós desejamos é que elas vivam de cultura. Então, para elas viverem de cultura, elas precisam se adaptar. Elas precisam conhecer fundamentos empresariais, fundamentos profissionalizantes, tudo isso tem que estar, tem que fazer parte do cotidiano. É muito difícil hoje, né, atualmente, você ter um artista que se tranca dentro de um quarto e produz, né, sei lá, quadros, livros. Existem, né, mas essas pessoas elas acabam tendo uma vida muito complicada, porque elas não dialogam com as outras áreas, né? E o setor do empreendimento, do empreendedorismo, vamos dizer mais assim, o setor empresarial, para ficar mais claro, porque os dois são empreendedores, ele acaba por não ter acesso à informação, à construção
de conhecimento, muitas vezes, apesar de ter grande conhecimento em outras áreas, ele fica reativo a esse entendimento. Então, nós temos aqui 2 grupos onde os 2 têm conhecimento em uma escala muito alta em coisas muito diversas e não conseguem encontrar, muitas vezes, essa troca. E eu acho que o mundo de hoje, ele exige esse entendimento. Não, eu vejo assim, nós estamos diante de uma pandemia. A pandemia, ela paralisou o mundo. Então, todo esse pessoal, né, do empresariado, dentro de casa, né, sem ter o que fazer, aonde que ele foi buscar a sua, né, uma saída possível, né, para não enlouquecer? Foi através da cultura, foi vendo cinema, música, né, jogos, né, quer dizer, fazendo as milhões de lives, de produções. Então, ele compreendeu que a produção artística, ela permeia o cotidiano dele, faz parte, tem que existir, porque se não tivesse isso, a gente estaria feito animais dentro de um zoológico, rodando dentro de casa, sem ter o que fazer. Né? Se não tivesse o rádio, a televisão e todas as mídias que a gente tem. Por outro lado, também a pandemia escancarou a fragilidade do setor em se relacionar, em estar estruturado para um momento como esse. Então, você teve aí uma perda sentida de uma fábrica da Ford, né, que toda a sociedade sentiu a perda econômica daqueles profissionais, daquelas famílias, mas eles não compreendem que no setor da cultura, em termos de empregabilidade e resultado financeiro, foi similar à perda de 80 fábricas da Ford. Será que as pessoas estão conscientes disso? Do quanto que foi perdido aqui? Então, eu acho que o caminho do meio é exatamente nós conseguirmos que as pessoas da cultura consigam trazer seus projetos de forma melhor elaborada, com mais clareza para a lógica do empresariado. E fazer com que o empresariado conheça cada vez mais a cultura, porque é sobre cultura que ele vai conversar. Não é sobre só banco ou sobre engenharia. Uma hora ele vai ter que conversar de outras coisas com a família, com os filhos. Então é uma troca muito, muito bacana e que precisamos promover, né? Alinhar esses dois grupos. Essas forças, né? E tem uma frase que você me fala e que eu acho sensacional, que quando um empresário está num jantar, né, de negócios, ele vai falar de arte. Né? E se você não sabe minimamente sobre arte, ele vai olhar para você e falar assim, cara, você não então, merece eu tive essa experiência, eu trabalhei, né, com a ABN AMRO, nós estávamos com o presidente holandês e fomos num jantar na casa dele e ele tinha excelentes quadros e, por acaso, né, ele tinha quadros que eu reconhecia os artistas. E daí, com a mulher dele, eu comentei, não, vocês têm isso, tem aquele... Ela ficou tão impressionada que a minha vida dentro do banco melhorou, sabe? Eu comecei a participar de outras coisas, sabe, é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Porque uma pessoa que só trata do mesmo assunto verticalmente, ela perde o senso né, ela perde o senso da humanização da coisa. Então, ela precisa também desenvolver. A minha empresa, né, nós desenvolvemos há muito tempo um projeto chamado Cestas Culturais, né, que a gente fazia cursos para que as pessoas saíssem pelo menos com alguma cestinha de conhecimento na área da música clássica, da música popular, né, das artes plásticas, sabe, o entendimento, porque quando entende dos dois lados, quando o pessoal aqui da cultura entende como funcionam as coisas, eles passam a gostar. E aqui do mesmo jeito. É só a gente aproximar, né? Maravilha, Annelise. E você disse, né, essa aproximação cabe acontecendo a inclusão, né? A gente se abrindo, dando oportunidade de ouvir as necessidades do outro, tanto de um lado quanto do outro, né? Sim. Se há esse um lado ou outro. E isso é inclusão, né? Você falar a língua que aquela pessoa vai conseguir ter clareza do que eu quero dizer. Lógica, Exato. E vice-versa. E achar esse ponto em comum é o que, de fato, a gente vai conseguir caminhar juntos, né? E a gente sabe que na pandemia o setor da cultura foi um dos setores que mais sofreram, né, de forma assim desastrosa mesmo e que vem sofrendo ainda.
E como que no movimento, né, Sou Um de 11 milhões, como que vocês têm lidado com essa situação, com essa crise? Olha, com a parada das atividades, né, o que restou de fato para o setor cultural foram os recursos públicos através dos editais e das leis já existentes. Então, nós, como eu falei, nós praticamente nos formamos junto com a Lei Aldir Blanc, porque ela trouxe uma possibilidade de produção, uma possibilidade de ganho e de sobrevida de grande parte da população. Agora, ontem, inclusive, nós celebramos, se qualquer um que entrar no nosso site vai ver, nós celebramos a vitória, né, da prorrogação, né, de mais 800 milhões para o setor, que era um recurso, não é um recurso novo. Esse recurso ele é basicamente o recurso que foi empenhado no ano passado e que não foi usado, foram os resultados financeiros, até juros e liquidez daquele recurso que na lei anterior tinha que ter sido aplicado até o dia 31 de dezembro do ano passado e que simplesmente se estendeu a aplicação até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, não houve, de forma nenhuma, o empenho de nenhum outro recurso. Não é que tirou de posto de saúde, porque o setor da cultura ele está sendo muito criminalizado. Né, com uma atitude absolutamente desfavorável da própria sociedade, que é uma coisa impensável, né, já que é um setor pulsante, é um setor que representou até 2019 2,6% do PIB nacional. Não, e fora, né? Annelise, desculpa te cortar, mas as pessoas não têm essa clareza do que significa diversas coisas dentro do setor da cultura e começam a falar coisas que não sabem. Por exemplo, eu já vi diversas vezes as pessoas falando, folgado e está sobrevivendo da Lei Rouanet. Mas às vezes nem sabe do que se trata. Então a gente pode, por exemplo, dizer assim que é muito interessante que o governo deu no ano passado 3 bilhões para o setor da cultura e deu 26 bilhões para o setor do agronegócio, que está tendo a maior safra, não parou de trabalhar, não parou de vender, está tendo a maior safra. Ele passou mais de 6 bilhões para o setor bancário, aonde o setor bancário não deixou de ganhar dinheiro em nenhum momento, e esse ano nós já tivemos os resultados de maior resultado líquido, né, de lucro líquido dos bancos. Então, como assim? Quem é que vive na mamata desse país? Eu acho que as pessoas precisam fazer essa reflexão, porque os trabalhadores da cultura, eles trabalham diariamente, trabalham diurnamente, a maioria trabalha à noite, e a gente trabalha não está sábado falando de atores domingo. globais aqui, não. A gente está falando do artesão até... Exato, mas, na verdade, o setor da cultura, ele espelha o que é a nossa sociedade, aonde você tem 15% dos recursos desse país nas mãos de... Né, aliás, você tem 70% dos recursos nas mãos de 15% do país, não é? E o resto é o povo. Assim é a cultura. Nós temos um grande volume de recursos do setor da cultura, dentro de talvez 15%, 20% do que é o setor, o resto trabalha dentro dos padrões de dificuldade e de busca de oportunidades, como todo o país. Então, essas são questões muito mais ideológicas do que de qualquer tipo de fundamento, né? Eu sinto uma profunda tristeza, porque eu acho que o que nós estamos perdendo hoje no setor da cultura demorará mais do que precisaria, porque nós somos um setor celebrado pelo mundo todo. A nossa criação, ela é celebrada nas artes plásticas, na moda, no cinema, na gastronomia, na música, né? O mundo fala 3 línguas, português por causa da música, da bossa nova, inglês por causa do rock and roll e italiano por causa da ópera. Então, como é que a gente não se sente, não protege esse patrimônio? Como é que a sociedade não protege isso, né? A sua própria identidade. Exatamente. E como você vê, Annelise, que
as empresas poderiam contribuir para o setor da cultura? Olha, eu por vir da área da comunicação e da área empresarial, eu sempre estive batendo nessas portas, né, porque eu não consigo enxergar o marketing de uma empresa sem ele se utilizar de ferramentas da cultura, né? Eu acho que hoje a sociedade está muito mais preparada para a leitura do que se está oferecendo. Então, a comunicação rasa, superficial, de valores desnecessários que se perdem, principalmente agora com essa pandemia, que todo mundo viu que nada, né, o quanto é efêmero, né, as questões de valores e né, de você ter... eu tenho casa em todos os lugares do mundo, mas não pode viajar. Eu tenho isso, né? Quer dizer, elas começaram a entender que tem outras forças aí, né? Então, eu acho que o marketing das empresas precisa buscar em processos que estão arraigados na sociedade a forma de dialogar com o seu público target, entendeu? E é a cultura que oferece isso. Não adianta ficar inventando temáticas, porque se conseguir extrair dali, ele vai ter muito mais sustentação, porque são processos mais extensivos, né? Então, eu acho que, primeiro, o marketing das empresas precisa realmente adquirir esse conhecimento, adquirir esse relacionamento com a cultura, com maior proximidade. As empresas podem estar apoiando os projetos culturais, porque quando ela apoia um projeto cultural, da onde ela está apoiando todos os seus funcionários e a vida dos seus funcionários, das suas famílias. Então, se ele apoia um circo, se ele apoia um grupo de dança, se ele apoia a orquestra, os seus próprios funcionários são o público desses espaços. Então, não tem sentido a empresa não se relacionar com as questões que são de interesse, porque fica uma dicotomia, fica o contrário, né? Ela investe em RH, mas não oferece para aquelas famílias ou para aqueles profissionais, a partir da porta da empresa, que ele continue sendo feliz como a empresa sugere que ele seja. Então, o que de fato, quais são os valores hoje, né, Nayara? Quais são? Eu acho que é uma revisão que todos têm que fazer, né? Sim, que ficou bastante perdido ao longo desse caminho, né? Nesses últimos anos, a comunicação ela foi percebendo que o eixo, né, inclusive Kotler tem aí, né, que é um grande papa da comunicação, ele coloca esse século como sendo o eixo da cultura, do meio ambiente, né, da valorização de causas. Não é mais, né, valores materiais efêmeros, né, porque não sustenta. Exato. E, Anelise, assim, o movimento Som de 11 milhões, ele tem apoiadores, por exemplo, eu não faço parte do setor da cultura, mas eu gostaria de participar. Então, que ótimo. Então, nós é estamos verdade, agora... eu já participo. Já participa, já está. Então, nós estamos exatamente agora iniciando um processo para trazer os associados. É um projeto que tem sido, nesses 11 meses, 10, 11 meses, trabalhado de forma voluntária por uma equipe muito aguerrida da direção, com somas maravilhosas de muitos outros pessoas nacionalmente. Nós estamos presentes, estamos dialogando com pessoas em 21 estados diferentes, então com apoiadores, com pessoas que já estão usufruindo, desenvolvendo coisas locais. Então a gente está aberto. Agora a gente vai começar as campanhas para que as pessoas participem, porque é como você falou, você não precisa ser agente cultural, você não precisa atuar na cultura, mas você usufrui da cultura. Então, estar dentro, conhecendo, participando, ainda estamos abrindo esses mecanismos, mas não temos ainda financiamento. Estamos buscando, agora, nesse momento, fechando acordos, inclusive, né, um acordo com o Instituto Êxito de Produção de Conteúdos, que a gente acreditamos que realmente isso vai ser o ponto de mudança do que era um movimento para nos tornarmos uma associação, uma entidade. Ai, que maravilha.
Bom, a gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista e eu queria saber de você, Annelise, se tem alguma mensagem para alguém, algum artista ou algum trabalhador do setor da cultura que está assim, sem saber o que fazer da vida dele, perdido. Assim, qual é o primeiro passo que ele poderia dar para, de repente, trazer uma luz para que ele sobreviva a este momento? Olha, é muito difícil porque, como eu falei, nós temos uma diversidade muito grande, né? Tem técnicos, tem engenheiros de luz, de som, tem a área técnica, tem a área artística, tem a área educacional, né? E eu acho que o que nós podemos pensar hoje, né, na cultura é que que as pessoas precisam ter fé, mais do que elas já sempre tiveram. Precisam continuar acreditando no que elas fazem, continuar acreditando que nós temos um caminho aí à frente e que, que todos estão, o governo, a área pública, a área privada, a área civil, está buscando caminhos de reorganização e, acima de tudo, e que eu acredito com fé e também acompanhando o que já está acontecendo na Europa, é que a cultura é o caminho da recuperação. Então, eu acho que quando passar esse momento crítico político que nós temos hoje, nós perceberemos que a cultura ela pode ser uma das melhores fontes de recuperação do país, né? Porque cultura, turismo, tudo que a gente envolve nesse sentido traz grandes resultados para a sociedade. Maravilha, Annelise. E eu trouxe a Annelise aqui, eu convidei para fazer esse bate-papo. Não vou falar entrevista não, porque foi um bate-papo, é um bate-papo. Entrevista é muito sério. Nesse bate-papo, porque o setor cultural, né, o setor da cultura, ele é muito diverso e é muito inclusivo também. Exato, né? Extremamente. Extremamente, né? E nada melhor do que conversar com você sobre diversidade e inclusão, não é mesmo? Na verdade, a gente percebe que a cultura, ela abraça grande parte da população, de jovens, de pessoas Bem, nós somos, na cultura, mais de 50% do universo feminino, né? Em geral, o setor tem uma graduação um pouco mais elevada do que a média de outros setores, né, que se equivalem. Agora, é aqui no setor da cultura que o jovem encontra o espaço da sua expressão, aonde se abraça a questão das deficiências, que tem muitas produções agora acontecendo e trazendo essas pessoas absolutamente capazes em vários sentidos de estarem dentro da cultura, produzindo. Ele é amoroso, né, na sua perspectiva básica, né? Ele é amoroso, ele pensa no coletivo, né? Ele não é individualista, né? De pensar, eu vou ter sucesso, eu quero sucesso, eu quero ir para frente. Não, ele pensa mais no coletivo, né? Ele trabalha para a sociedade, é a cultura que vai lá no meio da periferia para fazer um teatrinho, para fazer uma música, um grupo para trazer aquelas pessoas. Então, a cultura ela é muito valiosa como ferramenta de inclusão social. Eu acho que talvez das mais valiosas que tem. Né, para trazer esse impacto social. Exatamente. Né? Annelise, um grande prazer estar aqui batendo esse papo com você. Prazer enorme. Parabéns por esse instituto, por vocês estarem trazendo assuntos, assim, é uma honra para nós e vamos estar juntas, né, Nayara? Vamos, com certeza, vamos sim. Um prazer estar trabalhando junto com você. Prazer é meu, pode ter certeza. Obrigada, Annelise. Muito obrigada a todos. Pessoal, esses bate-papos acontecem 2 vezes no mês, tá? E hoje eu estive com a Annelise, vai ter outros convidados super especiais para a gente estar trazendo essas pautas de extrema importância, né, para a gente estar debatendo, discutindo e trazendo soluções para este momento que a gente está passando. Eu agradeço muito a
você que está assistindo a gente, compartilha com seu amigo, compartilha com a família, compartilha com todo mundo. Entra lá, né, Annelise, nas plataformas do Instituto Êxito, deixa sua curtida, comenta, compartilha com todo mundo, que a gente vai ficar muito feliz. E quanto mais gente ter esse conteúdo, né, assistir esse conteúdo, mais gente vai ficar mais bem informado, né, e mais a gente consegue sair dessa crise de ignorância que a gente também vê bastante por aí, né? É o pior. É o que é o pior, que é o pior. Tá bom, galera? Um grande beijo. Um beijo. E até a próxima. Obrigada, Annelise. Obrigada, né? Muito obrigada mesmo.